E aí, aluno, será que você não se encontrou em uma situação como essa, de não querer aparecer, de não querer se expor, de não querer mostrar quem você é, aproveitar a oportunidade de talvez chegar naquele lugar mais alto? Talvez o receio, o medo que você tem de se expor, de falar em público, seja um dos fatores que não te levam ao sucesso tão rápido. Quantas pessoas perdem a oportunidade simplesmente porque não sabem falar, não sabem se expressar, não sabem dizer o que pensam? Inclusive, às vezes falam, embolam, misturam o que querem falar porque o cérebro não consegue acompanhar o raciocínio, a ação, a comunicação, e aí ele se prejudica. Fato esse que com certeza não vai te ajudar em nada. São coisas que a gente tem que repensar. O que é que traz o medo nas nossas vidas? Será que foi lá na época, na infância, quando a gente estava na sala de aula, entrava na sala de aula, aquela professora obrigava a gente a ter que apresentar? E aí você tinha medo, você era uma pessoa, eu sou muito tímido, eu tenho medo, sei lá. Será que esse trauma ele não veio construindo a tua vida para chegar nessa idade que a gente se encontra hoje, seja com 17, com 20, com 30 ou com 46 igual a mim, e esse medo ainda ele se perpetue? Será que a falta de incentivo dos nossos pais fizeram com que nós crescêssemos como adultos inseguros? Será que no ambiente de trabalho eu sou motivado? Será que no ambiente da faculdade eu sou devidamente motivado para me expressar, para eu falar, para usar os meus dotes de comunicação para eu poder me destacar? Qual é o seu medo? Você tem medo de se expor? Por que você tem medo de se expor? As pessoas precisam se expor em alguns momentos. Na hora que você vai se relacionar com uma pessoa, seja com um homem, com uma mulher, você tem que se expor, tem que mostrar, tem que se mostrar. Você tem que ter uma boa comunicação para convencer o seu parceiro de que você talvez seja uma boa opção para ele. Seja naquele momento, ou seja pensando em casar, em ter filho, construir uma família. Ou será que você tem medo do novo, o medo da mudança, o medo de trocar, de conhecer, de ter novas experiências? O medo da mudança, de sair de um lugar para o outro, o medo de mudar de trabalho, medo de dar certo? Será que esse é o seu medo? O medo de dar certo, o medo de tentar. E realmente você descobrir que talvez não deu certo porque você não quis tentar? Ou será que é o medo de dar errado? Vou fazer isso, mas se der errado, e aí? Eita caramba, eu moro aqui nessa casa, não sei quantos anos, pago o aluguel de R$ 800. Tenho a oportunidade de entrar no financiamento da minha casa própria e eu vou pagar menos de R$ 800 por mês, mas eu tenho medo de dar errado e quem sabe eu posso perder meu emprego e aí eu prefiro morrer, passar os últimos anos da minha vida pagando um aluguel. Não, prefiro andar de bicicleta, porque eu tenho medo de entrar no financiamento para comprar minha moto, ou entrar no financiamento em 48 vezes e comprar meu carro. Eu tenho medo disso. Porque pode dar alguma coisa errada. Caramba, que prelúdio é esse? O medo de se arriscar. Medo de acertar. Você só vai ter a certeza se você tentar, se você arriscar, para saber se vai dar certo ou dar errado. Mas a gente vive quebrando a cara para crescer enquanto profissional, enquanto pessoa. Toda vez que a gente erra, é um momento que a gente tem para tentar a gente se aperfeiçoar, a crescer enquanto profissional, enquanto pessoa. Qual é o seu medo? O medo de ir e de voltar? Eu saio de casa hoje, talvez eu não volte. Por que não volta? Pode ser que você chegue atrasado. Porque é muito problema na sociedade, muitas discrepâncias sociais, eu tenho medo de ser assaltado, de ser morto. Caramba, então não vai sair mais de casa, pô. Quer dizer que no momento dessa pandemia agora você não vai mais sair de casa, porque tudo bem, tu é grupo de risco, mas precisa comprar alimentação. Tome todas as medidas protetivas para evitar a contaminação e sai de casa. É um risco que a gente corre todos os dias, mas a gente precisa ir atrás, principalmente quem tem família. Você precisa ir em busca do pão, você precisa ir em busca do alimento para prover você. Mas aí a gente sabe que o risco existe como existe em qualquer outra área do conhecimento, em qualquer outra área de trabalho, no que for risco. O risco existe, mas a gente tem que se precaver. Se você se preocupa realmente em se precaver, se você se prepara, o risco ele diminui drasticamente. Qual é o teu medo? O medo de fazer a coisa certa? Por quê?
O medo de não tentar talvez seja o maior problema que o ser humano tem. Nós temos medo de praticamente tudo. E às vezes esse medo é incutido dentro da nossa própria casa. Nosso pai e nossa mãe não nos incentiva. Cria a gente feito um pinto debaixo da asa da galinha. Porque o pai tem medo de soltar o filho porque talvez aconteça alguma coisa com ele. E daí o filho é feito para o mundo e vocês foram preparados para o mundo. O medo de não tentar talvez seja um dos maiores problemas que a gente encontra na nossa sociedade. Ou será que o grande medo é de ficar na incerteza de que poderia dar certo? Eu acho que esse é o pior medo que a gente pode ter. A incerteza, eu poderia ter feito aquilo. Caramba, mas eu não fiz na hora certa, eu já estou ficando velho, eu não tenho mais coragem de tentar. Será que vale a pena isso? Quando a gente pensa em oratória, a gente tem que tentar aproveitar todas as oportunidades de se expor. Porque quanto mais você se expõe, quanto mais você está disposto a arriscar, você vai dar certo. Em qualquer lugar que você for, você precisa usar a comunicação com as pessoas, a comunicação no trabalho, a comunicação na sala de aula, a comunicação com seus filhos, com o seu animal de estimação, com tudo. Você usa tudo, todo o seu corpo para se comunicar. E se aparece oportunidade na tua vida de tu ir fazer a apresentação no trabalho, apresentação, sei lá, de um seminário, dentro de um fórum, do que for, e você não tem coragem de fazer aquilo porque eu sou uma pessoa tímida, você vai morrer na timidez, talvez naquele empreguinho que você, talvez não seja o melhor que você queira, mas talvez você não ascenda. Por que será que aqueles caras que conseguem uma vaga na gerência, uma vaga de liderança, eles estão ali? Porque são pessoas que, mesmo sendo tímidas, eles têm coragem de se expor, eles têm coragem de se comunicar, eles têm coragem de falar, mesmo tendo medo. Aquele friozinho da barriga que dá na hora que você vai falar para a plateia de 150, 200, 400 mil pessoas, dá em todo e qualquer palestrante. Esse medinho existe, mas é a melhor coisa que tem, porque você prova para você mesmo que ainda tem alguma coisa lá dentro que faz acender aquela chama, aquele fogo na hora de falar em público. Então repensem, o que é que causa o medo de falar em público? Tem coisa que a gente tem que pensar, talvez um resgate lá atrás nas nossas vidas, trouxe isso até hoje para a gente e a gente tem que diluir, tem que engolir, tem que digerir para perder esse medo de se expor. Quando a gente fala em oratória, uma das coisas principais é que esse medo, esse receio, ele tem que ser controlado. Não é para eu quero perder o medo. Perdeu. Pode ser que ele apareça na pior hora da tua vida. E na hora que você consegue doutrinar esse medo, controlar esse medo, ele pode até aparecer. Mas você vai saber controlar ele ao ponto de não prejudicar a tua apresentação. Essa é a ideia inicial desse ponto da nossa aula sobre oratória. Como controlar o medo? Pense, controlar, não perder. Não percam o medo. A gente precisa de um pouco desse medo justamente para mostrar para nós mesmos que nós somos seres humanos. Que um pouquinho de medo faz bem, não faz mal não. Porque ele pode ser aquele botão assim, teco, o medo pode ser o botão teco da descarga de adrenalina que vai forçar você a entrar no tranco e fazer a coisa bem feita. Uma coisa que a gente vai ter que aprender é que o medo ele vai sempre existir nas nossas vidas. Agora, o que é que vai fazer com que o medo ele se estabilize? O que vai fazer com que você possa controlar esse medo é você treinar e colocar na prática. Muitas pessoas têm medo de falar em público, porque às vezes, como eu disse, não tem conhecimento notório sobre determinado assunto. Mas a partir do momento que você se apropria dele, que você estuda, que você se prepara, que isso é uma regra básica da oratória, esse medo ele vai deixar de existir. Ele vai estar ali, meio adormecido. Ele vai dizer assim, olha, na hora de apresentar, tô aqui, viu? Vai dar aquele friozinho na barriga. Mas se você se preparou antes, se você treinou antes, esse medo, ele não vai ser tão simbólico na hora de você apresentar, porque você conseguiu doutrinar esse medo. Você conseguiu controlar esse medo através do treinamento, de colocar na prática.
Eu, como professor, já vi várias apresentações do aluno tá inseguro, mas porque ele se preocupou só em preparar a apresentação, mas não se preocupou em estudar, em se apropriar do conteúdo. Às vezes baixa até um arquivo da internet de determinado assunto e vai dar a aula dele em cima daquilo ali, a apresentação dele. Sai ruim porque ele não se preparou, ele não se apropriou. E quando você tem desconhecimento da matéria, com certeza é um dos pontos principais para que você tenha medo na hora de você fazer sua apresentação.